Entre 1991 e 1995, Ibrahim e Henrique de Oliveira mataram e violaram os corpos de pelo menos 8 vítimas na região serrana do Rio de Janeiro. Conheça agora a tenebrosa história dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. A verdade é que pouco se sabe sobre a curta trajetória de Ibrahim e Henrique. Os moradores mais antigos daquela região confirmam que os irmãos eram de uma família miserável, nascidos em um ambiente de trabalho braçal sob a rígida baruta do patriarca Braz de Oliveira, um homem que era alcoólatra e que agredia a mulher Maria Luísa. Além de bater nos seus filhos, e não raro obrigava Ibrahim e Henrique a passarem noites adentro da mata sem mantimentos. Ibrahim era o primogênito, seguido de Henrique e mais 2 irmãos caçulas, Jailton e Márcia de Oliveira. Os moradores daquela região chegam a relatar o caso como se fosse algo macabro, uma lenda urbana já beirando o sobrenatural. Mas todos lá confirmam que a infância de Ibrahim foi muito conturbada e já causava medo ao matar animais para fazer sexo com as carcaças. Ambos jamais saíram da região e assim não aprenderam a ler e nem escrever, e muito menos chegaram a ver o centro da cidade ou qualquer lugar mais urbanizado em Nova Friburgo. Eles eram vistos como animais selvagens, brutais e sem empatia alguma. No entanto, em 1991, Ibrahim e Henrique iniciaram 4 anos matando, enforcando, estrangulando e quebrando os crânios de mulheres. Após cometerem um assassinato, estupravam os corpos sem vida das vítimas e guardavam as calcinhas como uma sinistra relíquia. Para quem acha que histórias de necrofilia fazem parte apenas do universo macabro criado pela literatura do romantismo, trazemos uma história que não saiu das páginas de Álvares de Azevedo ou de Lord Byron. Os registros do inquérito apontam que os irmãos mataram brutalmente 8 pessoas e praticaram necrofilia com os corpos. Esses crimes ocorreram entre 1991 e 1995 e provocaram medo e revolta na população que vivia naquela região. Aos 16 anos, Ibrahim foi recolhido em um instituto para menores infratores, acusado de ter matado e praticado abuso sexual em uma estudante de 11 anos. Naquela ocasião, ele negou a participação do irmão e ficou internado até completar os 18 anos. Antes disso, os 2 irmãos já haviam sido acusados pela morte e violação do cadáver de outra mulher, mas não foram presos por falta de provas. Em 1994, ele foi solto e retornou para a casa da sua família. Ibrahim foi recebido com medo por sua mãe e sua irmã, pois já havia estuprado as 2 antes da prisão. Márcia sofria constantes abusos de Ibrahim e Henrique e chegou a engravidar de Henrique, abortando a criança para não carregar no ventre um filho do irmão. Menos de 5 meses depois da saída de Ibrahim da instituição, as mortes recomeçaram. Os 2 irmãos atacavam mulheres negras em regiões próximas à mata. Usavam arames e foice e praticavam necrofilia com os corpos e colecionavam lembranças das vítimas. Normalmente, essas lembranças eram as suas calcinhas. Eles conheciam muito bem a mata que havia naquela região e ali permaneciam escondidos,
alimentando-se de frutas e praticando seus crimes sem serem localizados nem pela polícia e nem pelos moradores locais, que empreenderam caçadas para pegá-los. Em abril de 1995, Ibrahim e Henrique mataram a própria tia a facadas, estupraram seu corpo e colocaram um pedaço de tronco em seu órgão genital. O horror dos crimes chocava a todos e despertava nos moradores uma sensação de impunidade, de abandono por parte da polícia e um desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Mas os irmãos conseguiam sempre escapar e ter a mata como seu refúgio. Já no mês de maio, eles mataram a golpes de foice uma lavradora e violaram seu corpo dentro da sua própria casa. Em julho, outra mulher foi morta dentro de casa e enforcada com a sua própria saia. Além dos crimes violentos, os irmãos saqueavam as casas das vítimas e sempre levavam suas roupas íntimas como troféus. O último crime dos necrófilos foi um dos mais violentos. Eles arrombaram a porta de uma casa, atacaram a mulher que ali vivia e, surpreendidos por seu filho de 9 anos, agrediram o menino a pauladas. A mulher, que estava grávida de 9 meses, foi asfixiada com o próprio sutiã e teve seus órgãos genitais mutilados. O garoto não resistiu ao espancamento e morreu no dia seguinte. Esse crime causou revolta nos moradores da região e cerca de 110 policiais do BOPE foram enviados a Nova Friburgo com cães farejadores. Durante uma fuga, Ibrahim foi atingido por 2 tiros disparados pelo subcomandante do BOPE e morreu. Henrique conseguiu fugir, mas acabou se entregando meses depois. Declarou-se inocente de todas as acusações, afirmando que apenas observava as ações do irmão. Ele foi condenado a 34 anos de prisão e, junto com seu irmão, entrou para a história de Nova Friburgo. Os crimes dos irmãos necrófilos entraram para o imaginário popular da população e a brutalidade das mortes continuam assombrando quem vive ali.